Deus. Então, como eu disse, hoje nós estamos encerrando o mês da família. E a exemplo do que nós fizemos ao longo desses últimos domingos, né, nós estamos ouvindo meditações com a parte prática muito assertiva, né, uma parte prática para a gente realmente colocar em perspectiva a palavra de Deus e a gente colocar em prática a palavra de Deus. Então hoje nós vamos meditar de uma forma temática em dois textos, Gênesis capítulo 12, abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, o verso 1 até o verso 3, e depois nós vamos até o livro do Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 7, que nós já meditamos também neste mês da família. Gênesis capítulo 12, o verso 1 até o verso 3, e depois Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 7. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Gênesis 12, do 1 ao 3, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero deixar uma ênfase aí no final do versículo 3. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4 até o verso 7. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 7. Palavra do Senhor que nos diz: escute, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Palavras para nossa reflexão. Faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, peça isso aí no seu coração para que você escute a voz de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, obrigado pela liberdade que nós temos de poder procurar, ó Pai, na Tua palavra, aquilo, Senhor Deus, que é concernente a esta vida nessa terra e a vida eterna. Então, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, ó Pai, capacita, Senhor Deus, a cada um de nós a compreender a Tua palavra, traga clareza do Teu Espírito ao nosso coração, permita que o nosso coração esteja aberto à Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e permita, Senhor, a conexão direta contigo agora, ó Pai, que nós possamos aqui, ó Deus, nos alegrar e crescer e nos alimentar da Tua palavra, e quebra tudo aquilo que impede a comunhão contigo, Senhor Deus, que prevaleça o Teu trono de graça em nosso coração, a Tua presença em cada um de nós. Fala ao Teu povo através deste servo pecador, imperfeito, indigno desse púlpito, mas fala conforme o Teu querer, alcança o coração do Teu rebanho amado. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos meditar brevemente sobre a família na obra missionária de Deus. Então, eu quero lembrar você de algo, né, ou te informar, se você não sabe. Em 1727, na Alemanha, a comunidade dos irmãos morávios, que é uma comunidade antiga de irmãos protestantes, uma denominação protestante, estava jejuando, estava orando, e assim, da mesma forma como aconteceu no Pentecoste, que nós meditamos na semana passada, o Espírito Santo foi derramado ali, trazendo avivamento, trazendo um foco, e toda a comunidade ali dos morávios iniciou uma reunião de oração que durou mais de 100 anos. Essa história é uma história já conhecida dos irmãos aqui da igreja. E essa reunião de oração de 100 anos representou ali o início de um movimento missionário moderno, né, como nós conhecemos hoje. Então, para manter
esse movimento de oração por 100 anos, o que os irmãos acham que eles fizeram? Né? Como é possível manter esse movimento de oração por 100 anos? E a resposta talvez surpreenda, porque um dos jeitos que eles encontraram foi incluindo as crianças. Incluindo as crianças. O avivamento aconteceu primeiramente entre os adultos e depois entre as crianças. E ali tem um historiador, que é o William Allen, que escreveu sobre alguns avivamentos religiosos ao longo da história. Ele afirmou ali na sua obra: todas as crianças foram tomadas por um extraordinário derramar do Espírito e passaram a noite inteira em oração. E não há palavras para expressar a poderosa ação do Espírito Santo sobre essas crianças, cujas vidas foram tão transformadas. Então, noite e dia, a cada hora, os crentes se revezavam ali, intercedendo pelas nações do mundo. E os pais estavam orando com os seus filhos. É uma geração transmitindo a outra geração o fervoroso amor por Deus, pelas nações. E esse movimento missionário ali foi alicerçado na oração e preservado pela fidelidade de várias gerações. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos também meditar sobre a família e sobre a obra missionária de Deus. Quando Deus criou a primeira família, Ele já tinha em mente esta obra por meio de Adão e Eva e dos seus descendentes. E depois, posteriormente, por Noé, no plano de Deus, era encher a terra com famílias que fossem portadoras da imagem refletida da glória divina de Deus entre os povos ali do seu tempo. E ali em Gênesis 12... no texto que nós lemos, logo depois da dispersão da Torre de Babel ali, Deus iniciou com Abraão, que mais tarde se tornaria uma aliança multigeracional. Ele prometeu abençoar todos os povos da terra através de Abraão, através dos seus descendentes. E ainda nesse contexto aí, em Gênesis 18, Deus promete então um filho a ele. E com isso Deus revela a sua estratégia para a concretização daquele plano de abençoar as famílias da terra. E o plano de Deus era a fidelidade geracional. Lá em Gênesis 18, o verso 18, o verso 19, nós lemos ali: Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, é o próprio Deus dizendo que escolheu ele para que ele pregasse a sua casa, aos seus filhos. Então, irmãos, quando nós pensamos aí nesse contexto da aliança global, que permanece ali firmada em Deus, qual era o chamado específico de Abraão ali como pai? Ele tinha que amar a Deus, ele tinha que ser uma bênção para as nações ao redor e discipular os seus filhos para que eles fizessem a mesma coisa. E olha, quando Deus estabeleceu Israel, a nação de Israel, Deus deu algumas instruções específicas que revelaram então essa estratégia de fidelidade geracional. E nós estamos falando disso desde o começo do mês, irmãos. Para quem está aqui acompanhando as nossas pregações, estamos falando disso desde o começo do mês. O povo de Deus deveria então amá-lo de todo o coração e ensinar os seus filhos, ou seja, discipular os seus filhos em todos os momentos da vida. É o que nós lemos lá em Deuteronômio. Você vai falar dessa palavra quando estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, e você vai amarrar isso como sinal na sua mão, para pôr diante dos seus olhos, e vai escrever nos umbrais da sua porta, na continuação do texto também. Então, as famílias, embora elas tenham sido peças estratégicas no plano global da redenção divina, incluindo aqui a família, que é o corpo da igreja, nem sempre nós acreditamos que as famílias, e principalmente aquelas que têm crianças pequenas, pode ser parte central da nossa estratégia missionária, Então, irmãos, nós falamos aí sobre obreiros
a longo prazo, a curto prazo. A gente fala de iniciativas de evangelismo, de abordagem estratégica, plantação de igrejas, enfim, missão local no trabalho. Mas quando a gente desenvolve ali algo para as nossas missões, a nossa estratégia de missões, será que nós lembramos da família, nós levamos em consideração a família e os seus filhos, para que eles conheçam também a missão de Deus e sejam também uma bênção para as nações? Então esse é o nosso ponto hoje. O que a gente perde quando nós consideramos a inclusão das crianças e das famílias ali só como um complemento e não como um componente central da estratégia missionária, da mobilização da igreja? O que acontece quando a gente não considera o papel fundamental da família e dos filhos na obra missionária de Deus? Você sabe o que acontece? A gente perde trabalhadores em potencial para a colheita do Senhor. A gente tem um panorama aí de uma geração de jovens crentes que podem ser cheios ali do Espírito Santo, mas eles não ouvem a respeito dos povos não alcançados, como nós estamos fazendo hoje. Eles não ouvem a respeito da obra missionária de Deus. E aí, quando eles chegam até a idade adulta, eles acabam vivendo a ignorância do chamado deles no papel da história ali com Deus. A visão de mundo fica muito fechada. A visão de mundo já está formada ali por volta dos 13 anos de idade, então vai precisar ali de uma compreensão da sua identidade no propósito de Deus, de alcançar outras nações, de alcançar outros povos. A gente perde o impacto da mobilização da família na cultura da igreja também. Quando as famílias de uma congregação começam a entender o coração de Deus para as nações, e à medida que os filhos dessas famílias também são criados ali como cristãos globais, cristãos que vão alcançar também outras pessoas, a cultura da igreja começa a mudar. Perceba isso, né? Não é só de cima para baixo, é um movimento que começa na base da igreja, que são as famílias. Então são transformações que acontecem ali dentro da família, que vai ver que a obra missionária não é só um aspecto da vida cristã, mas ela é parte da nossa essência. Uma igreja que sai para alcançar outras pessoas. E a gente faz isso como, irmãos? Qual é o modelo que a gente faz isso? É através da família. E é a família que forma a igreja. Transformações aí como essa ocorrem quando os pais responsáveis colocam em prática a convicção do poderoso papel do discipulado na família, quando concretizam isso, né? E vão concretizar o que está lá, Apocalipse 7, no capítulo 9, que vai falar daquela grande multidão, né, que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas, que nem a gente cantou aqui hoje, de pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidas de branco, com ramos de palmeiras nas mãos, e todas elas dando glórias a Deus. Então, irmãos, é urgente tornar a família o ponto central da estratégia missionária da igreja. Se Deus fez das famílias o ponto central da sua estratégia, talvez nós devêssemos fazer o mesmo, não? Nós deveríamos então olhar para a forma como nós tratamos toda a família e como nós enxergamos a família. Então, como eu disse, irmãos, a exemplo do que nós fizemos aí nesses últimos domingos, eu quero apresentar algumas propostas práticas para as famílias, né, baseado no que vemos na palavra de Deus. E uma das primeiras coisas práticas é falar regularmente às crianças, aos filhos, sobre a obra missionária de Deus em locais onde os pais também possam ouvir. Então, para que haja uma mobilização da família, nós precisamos falar regularmente sobre a missão de tornar Deus conhecido e adorado por pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação, sobre o papel de cada crente nessa tarefa, como um sacerdote de Deus, aquele que está habilitado, então, para poder conectar as pessoas também com Deus. Nós precisamos mostrar às crianças, principalmente aos jovens, o desejo de Deus de alcançar as nações, revelado no Antigo Testamento, revelado no Novo Testamento, como Deus abençoa o seu povo, para que esse povo seja uma bênção para as nações. Irmão, será que nós entendemos isso direito, né? Qual é a finalidade da existência da família? É só para o prazer da família? Você estar numa família é só para o seu prazer ou para o prazer de um grupo fechado e termina ali?
É isso. Olha, quando Deus resolveu fazer um povo, Ele chamou a Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações. Passou da hora da gente entender que a nossa família não é só para nós. Porque a palavra de Deus, ela diz isso. A nossa vida não é só nossa, ela é de Deus. Aquilo que temos não é só nosso, é de Deus. A nossa família também pertence a Deus. Isso também é inculcar nos filhos a palavra de Deus. Os pais, não podem transmitir aos seus filhos o que eles próprios ainda não compreendem, o que eles próprios ainda não acreditam. Também é pouco provável que eles se envolvam como família na obra missionária de Deus. E se isso vai parecer irrelevante para eles, inconcebível em algum momento na vida. Então, irmãos, os elementos essenciais ali para a mobilização das famílias são adultos que abraçam o amor de Deus pelas missões, o amor de Deus pelas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra, o amor de Deus pelas nações, como um componente bíblico da sua fé cotidiana. Não é só para um momento, não é só para o DIP. E sabem comunicar essa visão aos seus filhos também. Nós meditamos aqui durante o mês sobre a responsabilidade de cada um dos pais de falar da palavra de Deus com seus filhos. Não transferir essa responsabilidade só para a igreja, só para a escola, só para os ministérios. Mas assumir esta missão dentro de casa. Então, dessa forma, nós podemos criar os nossos filhos também para Deus. Ajude os pais e os responsáveis a colocar em prática essa responsabilidade bíblica de discipulado. Irmãos e irmãs, na era dos influenciadores digitais, nessa era em que nós podemos ver os nossos filhos aí sendo enredados pelas filosofias, pelas vãs sutilezas, como está lá em Colossenses no capítulo 2, verso 8, nós vemos ali, nós precisamos frisar continuamente o papel, então, do pai e da mãe que assume a responsabilidade espiritual sobre os seus filhos. Talvez alguns pais não tenham vivido o modelo de discipulado aqui de Deuteronômio no capítulo 6, de sentar com seus filhos e inculcar a palavra de Deus, e falar da palavra de Deus com eles, tirar um tempo para isso, investir um tempo para isso, porque acham isso talvez impossível, acham isso talvez muito intimidador, acham isso muito intenso talvez, talvez isso explique porque vários pais aqui dentro da nossa visão de fé reformada não tragam seus filhos para serem batizados pela igreja, porque eles mesmos não assumem a responsabilidade, que é uma responsabilidade que é exigida de cada pai e de cada mãe aqui quando traz o seu filho para batizar, que é criar a criança nos caminhos do Senhor, criar a criança na palavra do Senhor. Então, por conta disso, muitas vezes a gente pode viver um momento difícil com a igreja, um momento difícil na nossa missão. A gente precisa, de todas as formas aqui, perceber que nós somos ali peças fundamentais para que as nossas crianças, para que os nossos filhos cresçam num lar cristão. Que a gente experimente aquilo que a palavra de Deus nos deixa. Nós precisamos fazer parceria com quem não sabe fazer isso. Nós precisamos ensinar os pais a serem discipuladores dos seus filhos, a desempenhar esse papel, a encorajar esses esforços, a oferecer orientação, a ajudar nessas habilidades específicas, como liderar as devocionais dentro de casa, como recuperar a prática do culto dentro do lar, dentro da casa. Irmãos, estamos o mês todo falando a respeito disso, nos nossos momentos de intercessão. Quer mais uma forma de criar essa geração para Deus? Defenda o papel das crianças, defenda o papel dos filhos na grande comissão. Reserva ali um tempo para avaliar honestamente de que forma a igreja vê as crianças. Nós vemos as crianças como a igreja do futuro, ou nós vemos as crianças como a igreja hoje. A igreja de hoje, mesmo sendo pequenas, nós cremos que o Espírito Santo se move nelas, por meio delas, assim como faz com os adultos. Procure a palavra de Deus, você vai encontrar lá muitas crianças que desempenharam um papel estratégico na obra de Deus. Miriam, menina, ainda
cuidando do futuro líder de Israel, protegendo ele, né, enquanto o cesto em que ele flutuava ali estava no rio Nilo. O jovem Samuel, que ouviu a voz de Deus quando ninguém mais ouvia a voz de Deus. Presta atenção. A serva de Naamã, né, que sentiu compaixão ali por ele que era um adorador de ídolos, sofria de lepra, enfim, e ela indicou um profeta para ele procurar, e ele foi lá e alcançou esperança para ele, para sua família. Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, você vai lembrar lá, o texto de Mateus no capítulo 21, as crianças depois disso foram lá e gritavam e louvavam ele como filho de Davi. Esse louvor veio da boca das crianças, como filho de Davi. Então, irmãos, assim como nos tempos bíblicos aqui, Deus está usando as crianças na sua história hoje. Mobilizar as crianças traz benefícios, tanto a curto prazo como a longo prazo, porque as famílias participam da missão de Deus agora. Quando os filhos são jovens, né, e eventualmente eles podem ser enviados como discípulos, né, nessas missões, enfim, as igrejas, as organizações, enfim, têm que buscar intencionalmente valorizar a importância da participação das crianças nessa grande comissão. Oferecer a oportunidade para que elas participem, a oportunidade para que elas se tornem ali parte integrante da igreja, compartilhar as histórias delas, convidá-las então para as oportunidades, convidá-las para algumas decisões. Irmãos e irmãs, nós fazendo assim, nós estamos fazendo como o próprio povo de Deus fazia no seu tempo, inculcando a palavra nos filhos, ensinando-os a amar o Senhor. Valorize o papel da família na obra missionária de Deus, porque alcançar nações exige gente disposta, e gente disposta vai lá, vai encontrar dificuldade. Para cada missionário que se levanta, muitas famílias também têm que ser levantadas para poder suportá-lo ali nessa missão. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 10:15, como pregarão se eles não forem enviados? Quem é que envia os missionários? Quem é que envia as famílias missionárias? São outras famílias também. E se nós não cremos no papel da família na obra missionária, na estratégia missionária de Deus, pouco valor nós vamos dar para iniciativas como da Portas Abertas ou qualquer outra iniciativa missionária. Né, irmãos? Olha, aqui na nossa igreja a gente já teve tanta oportunidade, já recebemos tantas visitas, né, de missionários. A missão mais próxima de nós, como a missão Sena, por exemplo, né? E os irmãos aqui sabem bem dos testemunhos, sabem de pessoas que já vieram aqui visitar, né? Enfim, visitas internacionais que a gente já teve aqui, já teve a oportunidade de ouvir. Meus irmãos e irmãs, se nós não valorizamos o papel da família nas missões, nós ouvimos tudo isso e isso vira algo comum, algo normal, algo, enfim, né, que só faz parte ali da igreja durante um período. Então a gente precisa valorizar todos os papéis desempenhados pelos crentes na evangelização daqueles que não foram alcançados ainda. Reconheça aqueles que enviam as suas famílias, incentive com as doações, com as finanças, com sabedoria, com orações, para que esses obreiros sejam alcançados também. Como a cultura da nossa igreja seria diferente, irmãos? Seria mais impactada positivamente se cada família acreditasse que tem uma parte estratégica no plano de Deus para abençoar as nações, que vai se encontrar assim como as famílias abençoadas em Abraão. Olha que coisa, né? Eu vou concluir essa breve reflexão dizendo que a família é parte central da estratégia missionária de Deus, e que desde o início da Bíblia a família aparece como uma espécie de um posto avançado no reino de Deus. Quando Deus quis preservar a humanidade, Ele chamou a família de Noé. Quando Deus quis formar um povo, Ele chamou a família de Abraão. Quando Deus quis trazer o Messias ao mundo, Ele escolheu uma família para que Ele viesse ao mundo. Quando a igreja nasceu, nós vimos repetidamente ali famílias inteiras sendo alcançadas, batizadas e servindo juntas. Se você é bom leitor da Bíblia, você sabe de todas essas passagens. A missão global de Deus sempre teve um endereço local, que é o lar.
E eu vou mais além. O seu lar, a sua casa, a sua família. Uma família cristã nunca existe para si mesma. O casamento não foi criado só para a felicidade dos cônjuges. Tem prazer ali, mas não foi só para isso. Os filhos não foram criados para a realização dos pais. Tudo isso faz parte de algo maior, que é a manifestação de Deus ao mundo, através da família. Hoje nós vivemos numa cultura que investe muito, irmãos, em patrimônio e pouco em herança espiritual. A gente guarda dinheiro para os filhos, a gente planeja os estudos dos filhos, a gente pensa no conforto para os filhos, mas será que nós estamos transmitindo a paixão genuína por Cristo aos filhos? Será que eles poderão transmitir essa paixão também adiante? Então o trabalho de mobilização aí das famílias requer intencionalidade e perseverança. Perseverança para acreditar na promessa de Deus: em ti serão benditas todas as famílias. Intencionalidade, porque nós precisamos assumir o nosso papel de inculcar a palavra no coração dos filhos. Quando estivermos sentados, quando nos deitarmos, quando nos levantarmos, quando estivermos andando, em toda ocasião. Tudo isso, meus irmãos, é muito difícil, mas quantas são as recompensas desse fruto? Como é duradouro esse fruto, para ver o cumprimento da grande comissão, para ver as pessoas de todos os povos, tribos, amando e adorando o Senhor Jesus. Nós precisamos do envolvimento de todos os crentes, e isso inclui os pais, e isso inclui as famílias.